Linda, moderna, planejada e com características bem diferentes de outros locais do Brasil. Por todas essas peculiaridades, a nossa cidade inspira projetos bacanas por aí. Um deles é o Reconhecer Brasília, que retrata a capital do país por meio da música, com composições que despertam os sentimentos de pertencimento e valorização. Lá onde eu moro, rua não tem nome de gente. Lá onde eu moro, tudo é bem diferente. Uma rua larga, do horizonte bem grandão. O nome dela, adivinha, é Eixão. Eu comecei a compor para explicar Brasília para minha filha, quando ela estava na fase escolar, que tinha que aprender sobre Brasília na escola. E eu sentia muita falta de que ela aprendesse com esse senso de pertencer, né? Com esse olhar de único mesmo que a gente tem pela cidade, né? Eu sempre fui apaixonada por Brasília e surgiu com essa ideia de explicar para ela de um jeito diferente. Então veio até uma provocação da escola em relação a esse olhar para Brasília. E aí a gente saiu para passear por Brasília e foi mostrando, né? Eu falei, olha como é diferente. Aí o meu olhar também mudou e eu falei, olha como a gente tem uma cidade muito diferente, né? Mora aqui e tal. De cada lado existem dois caminhos, são mais estreitos, logo chamam de eixinhos. Quando o sol nasce dá pra ver da Via Leste, ele se esconde por detrás da Via Oeste. Eu queria descrever Brasília sem dizer que era Brasília. Tanto é que você vê que a gente não fala em momento nenhum Brasília. A gente não fala, a gente vai descrevendo, né? Lá onde eu moro é assim, lá onde eu moro é assim, o que eu mais gosto é assim. E as pessoas vão se identificando. O processo criativo do clipe, a gente sempre tentou trazer para o projeto brasilienses e pessoas que têm essa paixão por Brasília. Então, todo mundo que faz parte, eu deixo sempre muito à vontade. Eu falo, o que você gostaria de ver? Como você gostaria, né? Eu queria que uma coisa que você tivesse orgulho de dizer assim, eu fiz parte disso, sabe? São todas elas paralelas ao eixão, juntas parecem formar asas de avião. Para completar este projeto original, elas perpassam o eixo monumental. A gente teve esse encontro de trazer até para a criança que estava junto com a gente o nosso olhar quando a gente era criança, né? Então, passar embaixo nas tesourinhas, a gente sabia qual era a melhor tesourinha que tinha a maior onda, que dava o maior frio na barriga. Então, a gente teve a oportunidade de levá-la lá, de tomar picolé na banquinha da quadra. A gente viveu durante a gravação do clipe essa experiência de passear por Brasília. A primeira foi do Parque do Foguete, porque a gente frequentava o parque, era o parque que eu frequentava quando criança, meu pai frequentava, né? E a gente levava a minha filha nesse parque. E o primeiro era isso, eu falava, gente, esse parque aqui ele é feito para imaginar, ele é estático, né? Ele não tem nada assim. E aí começou daí porque era uma fase que ela falava, vamos brincar? E eu falava, brincar de quê? Vamos brincar, brincar de quê? E aí a música fala do brincar nesse parque, né? Que aí vão brincar de astronauta, no foguete chegar à lua, vai contando que toda criança tem que brincar de imaginar, porque a gente amava esse parque. E eu falava, gente, ele não tem nada de excepcional, né? A gente brinca de imaginar nele, né? Toda criança tem que brincar de imaginar até cansar. E eu comecei a perceber a necessidade de contar não só o lúdico, né? Mas de contar, de fato, as histórias que fizeram Brasília acontecer. Tem data pra entregar, já dizia JK. E os candangos tinham um olhar que pode ser um olhar mais romântico, mas também tem o olhar real, né? Onde a gente perdeu muitas pessoas, onde a condição de trabalho não era tão boa, mas ainda assim a gente tentou trazer dentro da música que são pessoas e são histórias. E que cada pessoa teve uma história diferente, veio de um estado diferente, chegou aqui de uma forma diferente, né? E trazendo até essa questão de que eles tinham um sonho com a capital, né? E quando a gente pesquisou, a gente encontrou, que no final fala, né? Na parede do Congresso encontrei uma poesia escrita por operário e assim ela dizia.
dia. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Então eles tinham esse desejo muito grande, né, de transformação, de esperança mesmo com a mudança da capital, né? Uma professora falou: ainda bem que você lançou essas músicas, porque tinha tantos anos que eu cantava sempre as mesmas músicas sobre Brasília e eu não sabia que existia uma carência em relação a esse material que pudesse subsidiar. Então, depois que eu descobri, que eu fui chamada nas escolas, eu não tinha ideia de como a gente tinha alcançado as pessoas. Então, já tem alguns anos que a gente vai em algumas escolas, repetidamente todos os anos, e tem muito carinho, e eles trabalham as músicas. Tem alguns que já fizeram espetáculo teatral usando as músicas e chamam a gente para assistir. Então, foi uma consequência, mas que hoje a gente começou a ter um olhar mais para isso também. Tem pilotis, 6 pavimentos, uns cobogós, umas escadas, tem uma igreja. A gente tem uma música que fala de Brasília enquanto patrimônio cultural. E isso é grandioso, são pouquíssimos que são, né, as cidades que são tombadas ou monumentos que são tombados. E a gente tem uma cidade inteira tombada como patrimônio. E se a gente que é daqui, nasceu aqui, não conseguir valorizar isso, né, isso vem da infância, porque você consegue ir vivendo, porque o nosso patrimônio está aqui. Quando você vai no comércio, quando você vai na igreja, quando você vai aqui, o nosso patrimônio, né, está no nosso cotidiano. Então, quando a gente consegue aprender que isso tem um valor, a gente cuida disso também. Ela dá asas à nossa imaginação, mas para mim ela parece um avião. É uma cidade bem gostosa de viver, e o nome dela quem vai falar é você.